Meu nome é Paulo Eugênio Oliveira, eu tenho um nome mais comprido, Alves Macedo de Oliveira, mas essa coisa do Paulo Eugênio Oliveira terminou ficando um nome profissional, vamos dizer assim. Né? Eu sou natural de Maceió, Alagoas, vivi lá os primeiros anos da minha vida. Meu pai trabalhava no Banco do Brasil, terminou mudando primeiro para o Rio de Janeiro, passei 3 anos no Rio de Janeiro, quando eu tinha 10 anos, e depois fui para Brasília. Aí tive minha adolescência toda em Brasília, entrei na universidade, fiz ciências biológicas, né, na UNB. Comecei em 78, né? Ao contrário de outros colegas que eram cientistas ou botânicos desde criancinha, né? Eu não lembro bem como que eu resolvi virar botânico. Me lembro que eu tive alguns professores bons de biologia, uma professora boa de biologia já lá em Brasília, e depois eu resolvi. Mas é engraçado, porque quando eu entrei no colegial, eu já queria fazer botânica, queria trabalhar com planta. Muito estranho, porque não cuidava de plantas, não tinha essas curiosidades assim de trabalhar com flores nem nada, mas eu decidi trabalhar com planta. Eu cheguei a flertar com a possibilidade de fazer arquitetura e tudo, mas terminei fazendo o vestibular e entrando para ciências biológicas, né, por causa dessa ideia de trabalhar com plantas. Então, comecei a biologia em 78 e me formei em 81. Nesse ínterim, né, durante o curso de biologia, eu tive a oportunidade de fazer um estágio na Embrapa, CPAC da Embrapa, né, no Centro de Pesquisa Cerrado da Embrapa, em Brasília, com o Zé Felipe Ribeiro e o Zé Carlos. Eles eram jovens, na época, profissionais, né, que tinham formado em Campinas, e foram para Brasília para trabalhar na Embrapa. Eles tinham muitos contatos com muitas pessoas trabalhando na área e tinha essa formação em Campinas, que foi muito legal, porque abriu um monte de possibilidades. Durante o curso, eu tive também a oportunidade de trabalhar no campo, de fazer... Tive uma experiência boa durante a universidade, né? De tudo, desde política universitária, participava lá do DA, do CA da gente, né? Da biologia. Participei um pouquinho, não muito, mas do movimento de regulamentação da profissão de biólogo, e fiz esses estágios na Embrapa e depois na Fundação Zoobotânica, que me ajudaram a ter uma boa experiência de campo, inclusive com cerrado, né? Comecei a trabalhar com cerrado ainda na graduação. Tive bons professores na UNB, né? Que ajudaram também nessa formação, que termina sendo uma formação bem eclética, né? Um pouquinho de fisiologia, um pouco de taxonomia, muita coisa de ecologia. Mas apesar de o pessoal achar que eu sou mais ecólogo do que qualquer coisa, né? Na verdade, o meu bacharelado pela UNB é em botânica, né? Tem poucas pessoas, eu tenho uma colega aqui que tem também o mesmo tipo de formação, assim, bacharelado em botânica, mas são poucas pessoas que têm um bacharelado tão específico, né? Sei que eu trabalhei desde o início com essa parte de... Gostava muito de frutos, de dispersão, comecei a trabalhar com dispersão de sementes, ainda na graduação. Mas aí, muito por contato com o Zé Carlos, principalmente, que estava em Campinas, fazendo o mestrado dele, eu resolvi ir para Campinas. E a pessoa que iria me orientar lá no meu mestrado teve foi embora, né? O Stubblbein, que era um professor lá, foi embora para os Estados Unidos. E aí o João Semir, que até toparia me ajudar na parte de dispersão, não tinha ainda um doutorado. E aí a professora Marli Sazima
topou me orientar. Eu fiz a prova de seleção, terminei entrando na Unicamp e fiz mestrado. Comecei o mestrado em 83, em 1983. Eu tinha alguma ideia do que eu poderia fazer. Queria trabalhar com dispersão de plantas pelo vento, de plantas de cerrado pelo vento. Mas a Marlis falou, você trabalha também com polinização, né? Então eu comecei a trabalhar também com parte de polinização. Procurei várias áreas em São Paulo para trabalhar e terminei voltando para Brasília, porque em Brasília tinha uma área legal, lá em Águas Emendadas, onde tinha uma diversidade muito grande de plantas, eu já conhecia bem, e tinha duas espécies de Quilmeera, na época na família Gutífera, né? A Clusiácea, que eram duas plantas que eu tinha interesse. Achei que seria legal de trabalhar. Já conhecia ela, já tinha feito alguns trabalhos com ela durante a graduação, lá com o Felipe, no CPC da Embrapa. Então, resolvi trabalhar com essas plantas. Aí fiz o meu mestrado com a polinização e dispersão de duas espécies de Quilmeera coriácea e Quilmeera speciosa. Comecei a coletar eu passei, na verdade, em 83 em Campinas, voltei para Brasília, comecei a coletar meus dados. Mas ainda nesse ano, acho que de 84, começo de 85, surgiu uma oportunidade e eu fui contratado no Jardim Botânico de Brasília. O Jardim Botânico estava começando, tinha uma vaga lá para trabalhar com a parte de botânica e eles me chamaram, perguntaram se eu teria interesse. E eu terminei sendo contratado lá no Jardim Botânico de Brasília e fiquei trabalhando no Jardim Botânico. Mas eu queria fazer doutorado. Eu tinha escrito já para algumas pessoas no exterior. Eu aprendi, durante muito tempo eu fiz aulas e aprendi francês. E eu tinha muita vontade de trabalhar com essa parte de ecologia vegetal na França, aquelas coisas de relevé de vegetação e tudo. E cheguei a escrever para algumas pessoas para ver possibilidades. Mas nesse ínterim, em 1985, eu fui num congresso de botânica em Ouro Preto, apresentar meus trabalhos, e conheci o Peter Gibbs. E o Peter, na verdade, a história é engraçada, porque o Peter estava orientando uma professora minha de Brasília, Mariluza Barros, e a Mariluza resolveu trabalhar também com Quilmeera. E aí, como eu estava trabalhando com as duas espécies, eu falei, eu vou apresentar. A própria Marli sugeriu, olha, o Peter vai estar lá em Ouro Preto, você apresenta os seus dados, porque eu já tinha dados, né? Estava com medo de ter interferência, né, com o trabalho que ela estava fazendo. Isso aí que eu fui, apresentei meus dados, ele viu meus posters e tal, a gente discutiu um pouquinho. E depois, por coincidência, ele foi a Brasília, logo depois desse congresso, e eu tive a oportunidade de conversar um pouquinho mais com ele. E falei, olha, eu queria trabalhar com tal coisa. Eu tinha uma ideia na cabeça, eu gostava muito do trabalho do Bauer, na Costa Rica, né, na América Central, com a parte de sistemas de reprodução, polinização, sistemas de reprodução de plantas. Eu falei, eu podia fazer alguma coisa semelhante para o Cerrado. E aí propus isso para o Peter, mas ele queria, naquele momento, ele queria uma pessoa para trabalhar com taxonomia vegetal. E eu falei, não, com taxonomia eu não queria trabalhar, pelo menos nesse momento, não. E aí, um pouco depois, ele me escreveu de volta, eu estava trabalhando, né, estava contratado no Jardim Botânico, ele me escreveu de volta, falou, olha, eu topo te orientar naquela sua ideia. Aí eu corri atrás, naquele momento tinha uma série de bolsas, né, era no governo Sarney, e tinha uma série de bolsas para doutorado no exterior. E eu, então, apliquei para a Bolsa, tive que ficar estudando inglês, né, um tempão, para poder ter aquela nota mínima para conseguir pedir a Bolsa.
e consegui pedir ganhar a bolsa do CNPq, né, para fazer o doutorado no exterior. Aí eu fui, então, em 87, fazer o doutorado em St. Andrews, na Escócia. Esse doutorado também foi meio sui generis, porque a gente já tinha combinado, né? Eu fui lá para a Escócia por um período, 9 meses, mais ou menos. A ideia era ficar estudando, eu não precisava fazer disciplina, mas eu ia ficar estudando e preparando e já analisando alguns dados que eu tinha levado. E eu voltaria, então, para coletar os dados no Brasil. Então, no ano seguinte, eu voltei para o Brasil e passei 1 ano e 2 meses, mais ou menos, coletando dados lá no Jardim Botânico do Brasil. E voltei para analisar esses dados, aí sim, com todos os dados, inclusive com plantas fixadas, para fazer coisas de crescimento topolínico, uma série de outras análises e tal. Voltei para St. Andrews e terminei meu doutorado, né? Ainda demorou um pouquinho, eu terminei meu doutorado em 1991, apresentei o estudo, foi basicamente isso, depois eu posso falar um pouquinho sobre o estudo. Depois nessa época, em 91, eu voltei, e a ideia era ficar trabalhando no Jardim Botânico. Teve uma série de complicaçõezinhas, até de ordem política na época, tinha mudança de governo, mudança da direção do Jardim Botânico, estava muito complicado lá. Engraçado, para mim não, mas estava muito complicado lá. E tinha uns colegas que tinham vindo para Uberlândia e me chamaram, você não quer fazer um concurso aqui? Vai ter um concurso aqui. Aí eu resolvi fazer esse concurso só para ver como é que era. Eu queria ir para a universidade de qualquer maneira, eu queria, uma coisa meio maluca também na minha cabeça, mas eu tinha gostado de dar aula. Eu dei um pouquinho de aula, 1 ano, mais ou menos, depois que eu terminei a graduação, antes de fazer meu mestrado. E quando eu voltei para Brasília, eu também dei umas aulas lá numa cooperativa de ensino, então eu tinha vontade de dar aula e voltar para a universidade. E aí teve esse concurso, eu fiz o concurso e passei em segundo lugar. Era um concurso para sistemática vegetal, para taxonomia, para dar aulas de taxonomia. Eu passei em segundo lugar. Mas eles conseguiram uma segunda vaga, né, aqui. E aí me chamaram, e aí eu terminei vindo para Uberlândia. Teve uma série de confusõezinhas, né, lá, mas finalmente o Jardim Botânico me liberou. E eu vim para Uberlândia, então, estou em Uberlândia desde então. Eu vim para Uberlândia em janeiro de 92. Então, tem 34 anos, né, que eu estou em Uberlândia. Eu continuei vinculado, dando aulas de sistemática vegetal, principalmente para o curso de agronomia, mas também dei outras disciplinas, morfologia, fisiologia vegetal e tal. E quando eu cheguei aqui, a gente ainda não tinha um curso de pós-graduação. Então, eu, junto com outros professores, o professor Ivan mesmo, o professor Kleber Del Claro, na época, que estavam mais associados a essa ideia de criar um curso de pós-graduação, tinha outras pessoas envolvidas também. Mas a gente, então, resolveu criar, no final da década de 90, um curso de pós-graduação aqui. E a gente terminou, a ideia era um curso de ciências ambientais, inicialmente, mas a gente terminou criando um curso de ecologia. Ecologia e conservação de recursos naturais, né? Esse curso começou a funcionar, então, em 99. Eu fui coordenador do curso várias vezes. Gostei da brincadeira. E fiquei em Uberlândia. Trabalhei nesse curso, nas disciplinas, desde então. Em 2015, eu tive a oportunidade de fazer um pós-doutorado nos Estados Unidos. Foi a única vez que eu saí por mais tempo. Mas mesmo antes disso, eu já tinha bastante experiência, assim, de visitas e de projetos de cooperação, especialmente com a Espanha, né, com o pessoal de Sevilha. Então, eu saí mesmo para pós-doc só em 2015. Aí, quando eu voltei, em 2014, eu fiz o exame para titular, né,
virei titular na universidade. Mais ou menos na mesma época, me tornei pesquisador 1A do CNPq, né? E continuei fazendo o trabalho até agora, em outubro do ano passado, quando eu finalmente me aposentei. Então, essa foi basicamente a carreira profissional. O que é que eu fiz nessa brincadeira toda? O que é que eu fiz em termos científicos? Basicamente, quando eu estava na graduação, o Cerrado era o patinho feio, né, das formações brasileiras, né? Eu vi, inclusive num congresso, uma dessas figuras importantes, né, da botânica nacional mencionar que o Cerrado só tinha uma coisa importante: o substrato, onde ia ser plantadas plantas importantes para o Brasil. O resto não tinha importância alguma. Né? Mas, na verdade, a coisa não era assim. Né? O Cerrado tem uma enorme diversidade. Mas, na década de 70, as pessoas acreditavam que o Cerrado, com esse ambiente seco, estacional, né, com solos muito pobres e com fogo, era uma vegetação empobrecida, aquela ideia de desclímax, né, que muita gente propunha. Já estava um monte de gente pensando diferente, né? A gente foi muito influenciado por uma série de trabalhos muito bem escritos do professor Laboriot, né? Muito fáceis de ler. Muito engraçado, porque nessa época tinha os trabalhos fáceis de ler, interessantes de ler, e tinha outros trabalhos muito chatos de ler. Eu não vou dizer os autores, mas os trabalhos do professor Laboriot eram particularmente interessantes. E eu acho que ele influenciou, provavelmente, não a mim, mas outras figuras, né, que estavam começando a estudar nessa época, lá na década de 60, 70. Né? E a ideia do cerrado era que as plantas de cerrado não se reproduziam sexuadamente. Elas teriam problemas de se reproduzir por sementes. E, provavelmente, a principal forma de reprodução das plantas de cerrado era a reprodução vegetativa. Né? Então, essa era a ideia, que aqueles xilopódios, aquelas estruturas subterrâneas, ajudariam também no processo de multiplicação e reprodução das plantas de cerrado. A gente já tinha essas ideias, e que provavelmente não era isso que acontecia. Né? As plantas que eu trabalhei no cerrado, né, as quimeras, por exemplo, eram autoincompatíveis, então elas precisavam de polinização, elas precisavam de polinizadores, que eram abelhas grandes, né, tinha uma série de processos interessantes de polinização. Então, a minha ideia no doutorado era tentar verificar, né, se essas plantas de cerrado realmente se reproduziam sexuadamente. Então, eu peguei uma área lá no Jardim Botânico mesmo, analisei todas as plantas arbóreas, né, arbustivas arbóreas que tinham na área, e consegui mostrar na tese, essa talvez seja a coisa mais importante, que essas plantas, sim, precisavam de polinização cruzada, precisavam de polinizadores bióticos para completar o processo reprodutivo. Além disso, eu tinha trabalhado com quilmeera e depois trabalhei também com outras plantas, mostrando que essas plantas tinham estratégias, né, de crescimento inicial que estavam muito bem adaptadas às condições de cerrado. Então, elas cresciam muito bem. No cerrado, elas não tinham problemas de reprodução. Estavam bem adaptadas às limitações que existiam no cerrado na época. Então, esse foi basicamente o mote, né, da minha tese de doutorado. E termina que esse trabalho que a gente fez, que publiquei com o Peter na Flora, continua sendo um dos trabalhos mais citados que eu tenho, né, que mostra que o cerrado, no final das contas, as plantas de cerrado são muito parecidas com as plantas de florestas, em termos de sistema de reprodução. Né? Então, de qualquer maneira, depois do doutorado, eu continuei estudando essas plantas de cerrado, em Uberlândia principalmente, né? Mas tentando ampliar o leque de estudos e tentando verificar esses processos de reprodução em outros grupos. Né? Tive a oportunidade de ampliar um pouquinho o trabalho com Voxiácea, né? Que é uma família importante dentro do cerrado, trabalhar com vários aspectos. Né? Inclusive, assim, quando eu vim para cá,
através do professor Ivan, eu conheci a Renata Carmo Oliveira, né? Ela chamava já Oliveira. E a Renata estava começando a trabalhar com Voxiácea, que ela, na verdade, ela queria uma ideia de uma família para trabalhar para a parte embriológica, e a gente terminou trabalhando com Voxiácea, né? Terminou que o trabalho de Voxiácea virou muito mais que isso, porque a gente está junto até hoje, né? Mas esse trabalho de Voxiácea foi um exemplo das coisas que eu fiz depois. Eu peguei aquelas ideias da tese e ampliei, né, junto com a Renata, junto com outras pessoas. No caso de Voxiácea, por exemplo, a gente viu a parte embriológica, viu outros aspectos do processo reprodutivo, né, que eu não tinha visto ainda na tese. E a ideia sempre foi tentar ampliar o escopo desses estudos para tentar embasar melhor esses conhecimentos sobre o processo reprodutivo de plantas de cerrado. Tive a oportunidade de trabalhar também com outros sistemas, né? Eu já tinha trabalhado um pouquinho com morcegos e mariposas na tese, mas depois eu tive alunos aqui que trabalharam mais especificamente com mariposas. Agora, morcego menos, né? Mas agora eu tenho uma aluna trabalhando com morcego. Então, eu tive vários alunos trabalhando com aspectos que, num certo sentido, foram um spin-off, né? Coisas que saíram dessa ideia geral da tese de doutorado. Então, isso foi uma coisa bem legal. Uma coisa que também já estava lá na tese de doutorado, no final das contas, mas que a gente expandiu muito também, foi que algumas dessas plantas de cerrado não são, ao contrário da maioria, né? Elas não dependem de polinização para se reproduzir. Elas são apomíticas, né? E, na verdade, elas dependem, algumas dessas espécies ainda dependem de algum tipo de polinização para gerar o endosperma e possibilitar a formação das sementes. Mas elas não são autoincompatíveis, né? E algumas delas, inclusive, não precisam nem mesmo da polinização. Elas conseguem fazer sementes, formar sementes, sem polinização. Algumas espécies de micônia, né, de Melastomatácea, conseguem fazer isso. E aí, ainda na década de 90, né, mas especialmente na virada do século, nesse projeto de cooperação com o pessoal de Sevilha, né, o professor Salvador Talavera, e depois com o Montserrat Arista, Pedro Ortiz, a gente começou a trabalhar com essas plantas apomíticas, né, estudando. Aí a Renata também ajudou na parte embriológica, né, e a gente publicou uma série de coisas sobre processo de apomixia de plantas de cerrado, né? Muitos desses grupos são apomíticos e tal. E aí, ao começar a estudar essa parte de apomixia, em alguns casos você não consegue saber, né? Na verdade, muitas plantas que são efetivamente apomíticas, muitos estudos consideram elas autocompatíveis, porque quando você faz cruzamentos, elas produzem sementes, aparentemente essas sementes são produzidas por esses cruzamentos. Mas, na verdade, a maior parte dos embriões formados nessas sementes são embriões que se formam do nucelo, ou são embriões somáticos, que são basicamente clonais, né? São embriões somáticos adventícios formados sem que aquela polinização, a polinização normalmente é importante só para a formação do endosperma. Então, como é que a gente poderia ver se uma planta é apomítica ou se ela é autocompatível, né? A autocompatibilidade, em teoria, deveria manter algum tipo de variabilidade gênica. Então, para testar isso, a gente resolveu enveredar, no início do século XXI, aí, por esses marcadores moleculares, e a gente começou a trabalhar com o marcador molecular para ver as características genéticas dessas plantas apomíticas, né? E aí isso virou uma outra linha de pesquisa interessante. A gente montou um laboratório, né? E tem publicado várias coisas, né, com essas plantas apomíticas, especialmente de Malvácea, bombacoide, né? Mas também de Melastomatácea, de Bignoniácea, que tem plantas apomíticas. Então, isso foi virando um universo de coisas, né? E é legal que foi formando um monte de gente. Eu, talvez a coisa que eu mais me orgulho dessa carreira toda, né, profissional, é
os alunos, né, que eu tive condições de ajudar a formar. Na verdade, muitos deles saíram daqui e foram terminar a formação em outros lugares, né? O Felipe Amorim, por exemplo, e o Pietro foram fazer um doutorado lá com a Marlis, outros alunos, a Franciele também foi fazer o doutorado lá em Campinas com a Marlis. Então, eu tive vários alunos que saíram daqui, né, e foram terminar a formação em outros lugares. Mas também tive a oportunidade de formar gente aqui em Uberlândia, né? João, Renata, uma série de alunos aí que a gente, Rafaela também, né, na parte de apomixia, Cleisman, que a gente formou, que eu ajudei a formar e que estão hoje trabalhando bem, publicando e tal. Então, isso é uma coisa muito legal. Dentro da universidade, ah, a gente tem aqui em Uberlândia esse curso de ecologia, né, que agora chama Ecologia, Conservação e Biodiversidade, que agora é um curso 6. Já tinha sido 6, voltou para 5, agora voltou para 6 de novo. É um curso bem estruturado, já quase 30 anos de existência, né, 25 anos de existência, então é um curso bem legal. E é um curso que eu tenho me vinculado mais. É engraçado que eu me vinculei muito mais a esse curso do que ao curso da Biologia Vegetal. Uma série de coisas específicas, né? Eu terminei não orientando mais na Biologia Vegetal, o outro curso de pós-graduação nosso aqui. Eu oriento na Biologia Vegetal lá em Campinas, mas não aqui em Uberlândia. Orientei também em Brasília, antes da gente ter curso aqui, eu orientei em Brasília, tive alunos em Lavras também. Então, eu tive uma vida acadêmica bem eclética, de professor. Eu gostei muito da carreira de professor, né? É engraçado isso, porque vendo os vídeos, né, Sanori, dos outros professores, eu lembro que, particularmente, 2 desses vídeos eu gostei muito. O vídeo do professor Gil Felipe e, claro, o vídeo do Peter, né? Mas o vídeo do Gil Felipe é interessante porque ele coloca umas coisas que eu também, assim, aparentemente ele fala que ele foi fazer biologia porque ele queria viajar e desenhar, né? Eu não fui exatamente por isso, mas como ele, eu também gostei do curso. Eu gostei do curso porque o curso de biologia, né, me deu uma abertura para conhecer um monte de gente, para trabalhar com um monte de coisas diferentes, né? E a carreira universitária também como professor me possibilitou isso, me possibilitou me manter estudando, trabalhando, né? Então, essas coisas são muito legais, né? Interessante, né? Que a gente começa uma carreira, a gente não. Um outro dia eu estava tentando dar uma palestra sobre isso para os alunos, né? Sobre boas práticas, né, em termos de pesquisa, no laboratório, etc. Estava falando sobre isso, né? A gente começa uma carreira, a gente não sabe onde vai parar. A gente tem todos aqueles medos, todas aquelas coisas, aquela síndrome de fraude, né, que a gente nunca vai superar isso e tal coisa, mas na medida que você vai perseverando, você vai vendo que você vai conseguindo fazer um monte de coisa. Eu tive muitas oportunidades, o que foi legal, né? É sempre bom a gente ter isso em mente, né? Que foi, no certo sentido, sorte, né? Mas também eu corri atrás para conseguir as coisas. Essa coisa mesmo de ir para o exterior, né? Fazer o doutorado. Eu me lembro que tinha uma série de requisitos na época, quando lançaram o programa de bolsa, né? Ampliaram o programa de bolsa, tinha uma série de requisitos. E aí eu fui, então tá, então vamos ver. Requisito 1, requisito 2, requisito 3. Fui correndo atrás dos requisitos, e a última coisa, que terminou sendo quase assim, no limite de submissão do pedido, né, foi conseguir, eu precisava de 6 no teste ELTS, né, do Conselho Britânico, para poder pedir a bolsa,
E eu consegui isso na última hora. Eu só fiz uma vez também, né? Mas eu consegui os 6, assim, na última hora que eu precisava conseguir. Então, foi muito bom. Então, essas coisas você tem sorte, mas também tem de correr atrás e preparar as coisas. E eu acho que isso vale para os alunos também, né? Eu tive muitos alunos bons, mas eu acho um pouquinho eles se tornaram alunos bons, claro, na maior parte das vezes por qualidade deles, né? Mas também porque eles encontraram aqui em Berlândia, na universidade, e ao trabalhar comigo, eles encontraram apoio, né? E eles encontraram tipo, uma direção, né? Olha, pode-se fazer isso, pode-se fazer aquilo, né? Então, isso foi muito legal. Nessa carreira toda, eu conheci um monte de gente legal, né? E tive muitas oportunidades. Além dessa oportunidade do doutorado, uma outra oportunidade muito legal também, meio coincidência, né? É que o Peter era amigo do professor Salvador Talavera, que era catedrático na Universidade de Sevilha. Então, quando eu estava fazendo doutorado, lá quando eu estava, acho que foi na primeira vez ainda que eu estava em St. Andrews, eu fui fazer fui participar de um congresso em Madrid, umas jornadas botânicas lá da Sociedade Botânica Espanhola, e conheci o Salvador. E conheci até outras pessoas muito importantes na época também, o Carlos Herrera, né? Um outro pesquisador muito importante na Espanha, Pedro Jordano, que era aluno dele na época também, e conheci o Salvador. E o Salvador me convidou para ir a Sevilha, e eu consegui recursos para ir a Sevilha, visitar a Universidade de Sevilha, e além de ver lá, de ir no campo com ele, era uma pessoa que conhecia muito de botânica, era um dos autores da Flora Ibérica, né, e estava escrevendo na época, organizando, era o editor principal da Flora da Andaluzia, então eu tive a oportunidade de ir direto no campo com ele, conhecia muita coisa e tudo, e conhecia os alunos dele também, Monse, Pedro, e dessa brincadeira a gente terminou fazendo um projeto de cooperação, né, no final da década de 90, e depois, aí já o Salvador já estava aposentado, eu, Monsi e Pedro fizemos um outro projeto de cooperação já no final da primeira década dos anos 2000, né? 2009 até 2011, a gente teve um outro projeto de cooperação. Então, isso foi muito legal, né? Foi uma oportunidade de viajar para o exterior, de conhecer outras pessoas e tudo. Fizemos trabalho, publicamos muita coisa juntos, tudo, então foi bem legal. Ah, e uma outra oportunidade legal, assim, foi ah, com, durante o pós-doutorado. Eu falei muito rapidinho sobre o pós-doutorado, mas eu fiz o pós-doutorado lá no laboratório do professor Joseph Williams, né? E o Joe Williams, na verdade, é uma outra dessas histórias muito engraçadas e dessas coincidências, assim, né? Ah, nós temos uma amiga, a Isumé, que é casada com um americano, ela fez o doutorado dela no Colorado. E ela, no Colorado, ela conheceu um casal, um americano e uma brasileira também, Joe Williams e Ana Carolina. E aí o Joe uma vez escreveu para a Zuma que ele queria coletar uma planta aqui em Uberlândia. Isso no começo dos anos 2000. Ele queria coletar uma planta de Ediosmo, né, para fazer alguns estudos embriológicos. E aí a Zuma indicou a mim e a Renata. E é interessante porque a esposa dele, a Ana Carolina, é daqui de Uberlândia. Então eles vinham a Uberlândia e eu conhecia as populações de Ediosmo. E a gente foi lá e olhamos as plantas, coletamos, fixamos algum material que ele queria fazer esses cortes anatômicos, ver a parte embriológica. Terminou que saiu um outro estudo detalhado disso, e ele nem fez esses estudos que ele queria fazer. Mas a gente ficou trocando ideias e tal. E eu, logo que, de cara, eu não sabia quem era essa pessoa, né? O Joe Williams e tal. E eu fui procurar os trabalhos dele e aí descobri que, na verdade, era um
uma pessoa super importante naquela época, né? Porque ele, junto com o Ned Friedman, né? Eles tinham feito uma série de trabalhos sobre dupla fecundação em gimnospermas, né? Tinham publicado uma série de trabalhos também sobre tubos polínicos, crescendo diferente nas angiospermas em relação às gimnospermas e tal. O Joe Williams fez um pós-doc com o Ned Friedman, e eles publicaram uma série de coisas muito importantes, muito interessantes que estavam saindo naquela época. E aí eu achei muito legal, né? Pô, conheço o cara. E aí, quando surgiu a oportunidade, já em 2014, a gente estava pensando em fazer um pós-doutorado fora, na verdade a CAPES chama de estágio sênior, né? Porque já é para velhinho. A gente até pensou em ir para a Espanha, que seria a nossa primeira ideia, mas até por questão de treinar inglês e tudo, né? A gente terminou optando por ir para... Eu cheguei aí a Bristol, ver possibilidades na Grã-Bretanha também, no pós-doutorado, mas aí a gente terminou optando para ir lá para os Estados Unidos, lá para o Tennessee, lá com o Joe. Foi muito legal, foi um período muito legal. A gente ficou em Knoxville, que é uma cidade relativamente pequena, a universidade é muito legal, tem uma estrutura maravilhosa, e a ideia era trabalhar com tubos polínicos e associar a velocidade de crescimento de tubos polínicos com ploidia, né? Essa era a minha ideia de pós-doutorado. A Renata tinha uma outra coisa, que era retomar os trabalhos dela da tese, que ela ainda não tinha publicado, mas eu tinha essa ideia de trabalhar, então eu levei, inclusive, algumas plantas daqui, né, de tabebuia, Androanthus, hoje em dia, né, e erioteca, para poder fazer esses estudos de velocidade de crescimento e de formação de tubos polínicos nessas plantas, e levei material de ploidias diferentes, né? Material diploide e material tetraploide. E aí a gente, no final das contas, a gente fez um estudo, o Joe já tinha alguns dados sobre outras plantas lá, de bétula, que também tinham esse tipo de diferença de ploidia, né? E a gente viu que, no final das contas, não tinha uma diferença marcante na velocidade de crescimento de tubos polínicos. Mas como a ploidia tem esse efeito gigas, o que acontecia era que os tubos polínicos eram maiores. Então, eles cresciam na mesma velocidade, mas eles terminavam depositando muito mais material, né, especialmente calose e tudo, nas paredes dos tubos. Os tubos eram mais largos, largos, né, assim, mais grossos, né, e tinham mais calose, mas crescia na mesma velocidade. Então, foi um resultado bem interessante, né, porque tinha toda uma discussão sobre o efeito da ploidia, né, das diferenças de ploidia sobre o crescimento do tubo polínico, e a gente conseguiu mostrar que esses resultados para os dois grupos, tanto para as plantas que ele tinha lá, de bétula, quanto para as plantas de Androanthus, que, no final das contas, a erioteca não deu muito certo, mas a Androanthus funcionou bem. A gente conseguiu medir os tubos polínicos, e o trabalho ficou bem legal. A gente terminou publicando isso no Annals of Botany, né? Aí, na hora de dar o título, a gente lembrou daquele filme, né, lá do italiano, o Leopardo, né? Il Gattopardo, em italiano, né? A direção é do Visconti, né? O filme original é do Visconti, né? Sobre um romance de um siciliano, né? Esqueço agora o nome do autor do romance. Mas o mote, no final das contas, é que o sobrinho do nobre siciliano vai lutar com as forças revolucionárias lá na Itália, né? Porque para as coisas ficarem... algo tem que mudar para que as coisas continuem as mesmas. Aí a gente pegou esse mote do filme e colocou no trabalho, né? Então, o trabalho tem alguma coisa tipo assim... things change so that everything will be the same, não, uma coisa assim, que é o título do trabalho em torno dessa coisa do crescimento dos políticos. E foi uma experiência bem legal, porque eu fiquei
esse ano, nos Estados Unidos, a gente foi o Congresso da Sociedade Americana de Botânica, em 2015, foi no Canadá, em Edmonton. Aí a gente foi, participou do evento lá. Eu conheci, ou encontrei de novo várias pessoas, né, que eu já conhecia, outras pessoas que a gente conheceu lá. E na volta também, o Spencer Barrett, né, da Universidade de Toronto, foi a Knoxville dar uma palestra, né, e aí eu tive a oportunidade de conversar muito com ele também, uma outra pessoa importante na área de biologia reprodutiva, né. Então foi uma oportunidade muito legal, né, esse ano que a gente passou. Eu brinco, porque nessa brincadeira eu consegui tirar da gaveta e publicar um monte de coisa. Eu acho que provavelmente foi o ano que eu mais consegui publicar coisas ou mandar coisas para publicação. Quando eu faço um inventário, né, daquilo que foi preparado naquele ano, dá alguma coisa da ordem de 16 trabalhos, né, que foram preparados e publicados ou no próprio ano de 2015 ou no ano seguinte. Então foi uma experiência muito legal, né? Além de dar um outro gás, né? Foi uma experiência muito legal, até para voltar, para fazer outras coisas e tudo, né? A volta não foi tão bem assim, porque logo começou essa crise toda, que a gente até agora não saiu direito dela, né? Mas o período lá em 2015, nos Estados Unidos, foi uma experiência muito legal. Era outros Estados Unidos também, né? Barack Obama, o país estava muito legal, as coisas estavam funcionando relativamente bem. Eu já não iria hoje em dia para os Estados Unidos, mas naquela época foi legal. A gente na universidade é engraçado porque tem essa coisa tradicional, né, que na universidade, ah, como é que é? Ensino, pesquisa e extensão, né? A gente termina tendo que trabalhar um pouquinho com essas coisas todas. Mas tem uma outra faceta a mais da universidade, que é a parte de administração acadêmica, né? Ah, apesar de que eu não sou ambicioso em termos de, né, de poder alguma coisa parecida, né? Eu nunca, assim, aqui tinha um colega que falava que nós éramos na época alguma coisa de 20 e poucos professores no departamento lá, e ele falava assim, olha, se cada pessoa que topar ser chefe de departamento durante 2 anos, né? Cada pessoa só vai precisar ser chefe de departamento a cada 40 anos, mais ou menos. Então, era mais ou menos um compromisso, até do pessoal mais jovem, que em algum momento a gente tinha que pegar algum cargo de direção. Então, acho que não tinha nem 5 anos que eu estava na universidade, eu virei chefe de departamento. Depois eu participei da criação do curso de pós-graduação em ecologia, e nessa brincadeira fiquei como coordenador os primeiros 4 anos. Depois, o Kleber ficou um período, mas depois eu voltei, fiquei mais 4 anos, não, 2 anos, aí depois ainda voltei e fiquei mais quase 4 anos de novo. Então, no final das contas, eu fiquei quase 10 anos como chefe, como coordenador de curso de pós-graduação. Eu fui coordenador de curso também da graduação, né? Durante 2 anos. Eu acho que eu não fui um coordenador ruim, mas não consegui fazer nada do que eu tinha pensado em fazer. Eu achei que, sendo coordenador de curso de graduação, eu conseguiria tocar algumas mudanças, melhorias no curso, não consegui. Fiquei os 2 anos correndo atrás para evitar problemas, né, para resolver problemas. Mas na pós-graduação, não. Na pós-graduação foi legal. Todas as vezes que eu fui coordenador de curso, claro, eu tinha muito pepino, mas a gente conseguiu organizar muito bem o curso, né? O curso funcionou muito bem esses anos todos, né? E tem, claro, alguns problemas, mas o curso tem se tornado um curso tradicional na área, né? E a gente tem conseguido formar gente muito boa. De qualquer maneira, esse processo de gestão acadêmica, né, de administração acadêmica, é um processo que todo mundo, mais cedo ou mais tarde, vai ter que fazer, né? Você precisa ter
cuidado, né, na hora de fazer essas coisas, para fazer as coisas direitinho, para evitar problemas. Mas a gente termina aprendendo muito, né? Você conhece muita gente, você aprende, né, a lidar com esses, especialmente com essa coisa de logística, de organização, né, que é bom para a ciência também, a gente precisa disso também, né? Então, é parte do aprendizado. Agora, claro, é um tempo que você tem que investir, e que é um tempo que você não vai conseguir investir no seu trabalho de pesquisa, no ensino, né, nas outras atividades suas. Então, quem termina se envolvendo com a parte administrativa por muito tempo, termina, num certo sentido, não perdendo, né, mas usando o tempo que poderia ser usado para pesquisa, né? No final das contas, eu achei, além de tudo, esse processo administrativo, ele é meio frustrante, né? Porque você não consegue fazer as coisas que você gostaria, né? Você tem que lidar muito com pessoas, então nem sempre as coisas andam, porque as pessoas não querem que andem, necessariamente elas não têm a mesma ideia que você, né? Às vezes elas não, não é nenhuma coisa problemática, né? Para mim, pelo menos, não é uma coisa normal de democracia, né? A coisa, mas é frustrante porque você acha que a coisa poderia ser feita melhor, e a coisa termina não sendo feita melhor porque esbarra nessas burocracias universitárias, ou então no fato de que as pessoas realmente não querem, né? Eu, lá pelas tantas, quando eu voltei do pós-doc, eu achei, não, ia ter uma processo eleitoral para diretor do instituto, né? E eu falei, de repente pode ser uma forma, né? Eu posso ajudar a unir, estavam umas brigas internas e tudo. E aí eu resolvi me candidatar e foi pior, porque aí é que as brigas pioraram mesmo, sabe? Eu não somente perdi a eleição, como eu acho que as brigas, os conflitos internos não foram resolvidos, e na verdade não foram resolvidos até hoje, né? A gente continua tendo os probleminhas internos, mas assim, não foi eu que criei necessariamente, né? Mas eu terminei me envolvendo nisso aí, talvez de maneira desnecessária. Mas, de resto, fora isso, essa coisa acadêmica, essa atividade acadêmica, eu acho que é importante para as pessoas. Essa coisa de administração acadêmica foi uma coisa que eu aprendi muito, né? Aprendi a trabalhar com as pessoas, a lidar com as pessoas, a lidar com essas frustrações mesmo, né? A conhecer a estrutura universitária, e isso ajudou, inclusive, a fazer pesquisa, né? Então, no final das contas, é, uma coisa que, se eu puder sugerir alguma coisa para alguém mais jovem que vai entrar na carreira universitária, é assim, não faça da administração acadêmica a coisa mais importante da sua carreira, que não vale a pena. Mas não se furte, né, de trabalhar nisso, porque não somente é importante, como vai ser uma coisa que vai ajudar, vai enriquecer, vai ajudar você a aprender uma série de coisas sobre a universidade, né? Eu, além dessa parte acadêmica, dentro da universidade também, eu eu participei, né, das câmaras, a, a Câmara de Recursos Ambientais da FAPEMIG 2 vezes, foram, no final das contas, dois, acho que foram 4 anos, e depois mais 4 anos na Câmara de Recursos Ambientais da FAPEMIG, primeira vez no início do século, e depois mais já no início da segunda década, fui da Câmara, da FAPEMIG, né? Depois eu fui adjunto do professor Fábio Scarano na, na CAPES, na coordenação de Ecologia e Limnologia, né? Quando era ainda Ecologia e Limnologia, era uma sub-área lá da CAPES, na parte de pós-graduação. Depois eu fui do comitê da Câmara, né, do comitê assessor, né, de botânica do CNPq. Também durante 4 anos eu fui suplente primeiro, mas participava das reuniões.
e depois fui membro efetivo mais 2 anos. Então, eu tive a oportunidade de participar nessas agências de fomento. Aí eu fui também, uma outra dessas histórias engraçadas, muito legal, aprendi muito, foi uma experiência muito joia, foi que eu fui membro do Conselho Deliberativo do Fumbio, né? A Fundação, uma ONG de biodiversidade, com sede no Rio, né? Que foi criada na época do Probio, né? Daquele recurso do GEF para estudo de biodiversidade no Brasil. Uma parte do dinheiro ficou no Fumbio, que era uma ONG, então, para administrar esses recursos junto com as ONGs e outras entidades e tal. Eles tinham bolsa, tinha uma série de coisas. E eu participei do conselho, foi muito legal, porque o conselho era tripartite, tinha gente da universidade, tinha gente das próprias organizações não governamentais e tinha empresários também, e tinha gente do governo, né? E a gente tinha essas reuniões periódicas no Rio para discutir os rumos do Fumbio e tal. Então foi uma outra experiência muito legal. Conheci muita gente interessante, né? E aprendi muito sobre essa parte de conservação, que no final das contas isso até ajudou na hora de trabalhar dentro da pós-graduação, né? Então, essa experiência de agência de fomento também foi legal. Eu acho que essa coisa é rico, né? Eu fico bobo de ver essa coisa da gente trabalhar na universidade, porque a gente tem muitas oportunidades, né? A gente tem um ambiente de trabalho que tem seus problemas, mas é muito melhor do que em outras áreas, e a gente tem muitas oportunidades. Como diria o Gil Felipe, a oportunidade de viajar, a oportunidade de fazer coisas diferentes, né? Conviver com gente diferente, principalmente conviver com gente jovem, né? A coisa mais interessante e que renova a gente é sempre você estar convivendo com alunos jovens que vêm com ideias novas, né? Ou que têm perguntas diferentes, né? E isso que enriquece e faz com que as coisas sejam mais ricas para a gente. Uma coisa que eu não tinha mencionado ainda era um pouquinho o que é que eu estou fazendo agora, né? Porque eu trabalhei muito com essa parte de polinização, de biologia reprodutiva de plantas de cerrado e de apomixia. Mas uma coisa que a gente tem feito nos últimos anos, que tem sido muito interessante, é tentar pensar nesses processos, nessas interações, como serviços ambientais. Esses serviços ambientais, eles podem ser, inclusive, valorados, né? Você pensa, por exemplo, que qual é o valor, por exemplo, da polinização de uma planta? Isso, em alguns tipos de cultivos, como o maracujá, por exemplo, você pode valorar. Se você não tiver polinizadores, que são abelhas grandes, mamangavas, né? As abelhas de mel não conseguem polinizar, você precisa fazer polinização manual. E essa polinização manual tem um custo mensurável, que pode chegar a 15% dos custos de produção. Então, esse tipo de coisa, ao longo dessa última década, o pessoal colocou isso no papel, né? Especialmente o grupo da Rebip, Caína, Marina, o Leandro, né? Isabela, pessoal que tem trabalhado agora no Instituto Nacional de Polinização, né? Que foi criado dentro daqueles Instituto Nacionais de Pesquisa do MCT. Eles tentaram começar a colocar isso, tabular isso e tentar calcular e valorar esses serviços ecossistêmicos, né? Especialmente de polinização, né? E a gente tem tentado trabalhar com essa visão, né? Qual é o valor desses serviços? Não somente, claro, para agroecossistemas, mas também para a conservação, né, dos ambientes naturais, né?
para conservação da qualidade de vida nas cidades, né? Então, a gente tem trabalhado um pouco também com essa parte de polinização em ambientes urbanos, né? O Pietro, lá em Belo Horizonte, tem feito um trabalho muito bonito nisso, né? Vendo os polinizadores em ambientes urbanos e como que eles podem contribuir, inclusive, com a qualidade de vida, com a manutenção da vegetação dentro das cidades, né? E, por sua vez, com a regeneração e com a qualidade de vida das pessoas. Então, esse tipo de visão da polinização como serviços ambientais, né, e a tentativa de organizar e valorar isso tem sido muito legal, né? E uma forma de lidar com isso, de valorar isso, é trabalhar com redes de interações, né? Então, essas redes de interação ajudam a gente a entender a organização, a gente consegue ter ideias de espécies que são importantes dentro desses processos de interação, né? Então, a gente, por exemplo, fez um estudo grande aqui com os dados do Panga, e a gente viu que dentro dessas plantas todas que a gente tinha na estação ecológica do Panga, né, existiam alguns grupos de plantas que eram particularmente importantes, né? As plantas que tinham antise noturna, que eram visitadas por polinizadores noturnos, pareciam, no final das contas, pelo menos dentro dessa nossa rede, mais importantes do que as plantas que tinham antise diurna, que eram polinizadas por polinizadores diurnos. E entre essas plantas todas, particularmente o piqui, né, que atrai diferentes tipos de polinizadores, principalmente morcegos, mas também beija-flores, abelhas, mariposas, né? Eles funcionam como uma espécie de hub, conectores dentro dessa rede. Então, o piqui é uma dessas plantas muito importantes como conectores dessas redes. Então, entender a estrutura dessas interações e o funcionamento dos serviços ecossistêmicos é muito importante, né? E tentar valorar e ver o valor, inclusive o valor monetário, né, desses serviços ecossistêmicos também é muito importante. Então, nesse sentido, por exemplo, a gente fez, ou pelo menos tentou, né, dar um norte nos últimos projetos aí, que a gente tem mandado para agências de fomento, né, e a gente conseguiu uma coisa bem legal. Eu sempre falo a gente, porque apesar de eu ter funcionado como coordenador, na verdade, o professor André Heck e o professor Pedro Maruyama foram talvez muito mais importantes que eu no processo mesmo do projeto, né? A gente fez um projeto de colaboração com o Jardim Botânico de Kunming, na China, e com a Pontifícia Universidade Católica de Valparaíso, no Chile. A gente precisava de 3 parceiros internacionais num programa grande da CAPES, chamado COP-BRICE. A gente fez esse programa exatamente para estudar esses serviços ecossistêmicos ao longo de gradientes altitudinais, né? O André trabalha lá em Diamantina, que é mais alto e tal. O Pietro tem trabalhado também em Belo Horizonte, na Serra do Cipó, né? Eu termino sendo a pessoa que menos tem trabalhado com esses gradientes, mas eu tenho ajudado. Lá na China, o professor Zhongxin Ren, lá de Kunming, trabalha também com esses gradientes lá na China, que vão na direção do Tibete, né? Tem áreas bem mais altas lá. E o professor Francisco Fonturbel, lá em Valparaíso, também tem trabalhado no Chile com esses gradientes altitudinais, polinização ao longo desses gradientes altitudinais, né? Então, foi um projeto muito legal. A gente conseguiu uma quantidade grande de recursos, mas basicamente esses recursos eram para mobilidade de brasileiros, né? Então, a gente mandou vários estudantes de pós-doutorado para a China, né? 4 pessoas para o Chile e 4 pós-doutorandos para a China. E mais 4 visitantes para o Chile, 4 visitas rápidas para o Chile e 4 visitas rápidas para a China, né? Então, nessa brincadeira, a gente fez uma parceria bem legal com o professor Zhongxin e com o professor Francisco, que já resultaram em várias publicações, algumas publicações bem legais, sabe? Algumas coisas, na verdade, já estavam andando, mas outras coisas que a gente tem publicado ultimamente têm envolvido essas pessoas todas, né? O pessoal daqui, da Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha em Mucuri, lá do André, da UFMG, lá do Pietro, e aqui da UFO,
e esse pessoal lá de Kunming. Lá em Kunming, legal, é uma cidade pequena, né, na China, pequena, com 6 milhões de habitantes, mais para o sul da China, que tem um jardim botânico muito bonito, o Jardim Botânico de Kunming. E esse jardim botânico, que pertence à Chinese Academy of Science, né, ele foi muito importante, porque ele foi o centro da edição da Flora da China, que corresponde mais ou menos à flora do Brasil, né? Mas eles conseguiram fazer, né, no começo do século XXI, eles conseguiram basicamente fechar toda a flora da China. E isso foi centralizado lá em Kunming. E ia ser, inclusive, uma COP28, eu acho, ia ser lá no Kunming, mas terminou que com a pandemia ela foi transferida, não foi feita lá. Mas o Jardim Botânico é muito bonito e tem um centro de pesquisa muito legal. Então, a gente teve a oportunidade de visitar lá, de mandar pós-doutorandos que ficaram lá, estágios de 6 meses. Então, foi uma experiência muito legal. Tudo isso em torno dessa coisa dos serviços ecossistêmicos. Então, essa coisa dos serviços ecossistêmicos tem sido, tipo, um agregador, né, das pessoas que estão trabalhando com biologia reprodutiva, com polinização de plantas no Brasil, né, eu arriscaria dizer no Brasil, né, sob a liderança principalmente do professor Leandro Freitas, lá do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, mas com participação de gente do Brasil todo. Né? A gente tem tentado concentrar os estudos, organizar as iniciativas de estudo em torno, inclusive dessa ideia de fazer redes, né, de pesquisa. A gente tem uma rede aqui, funcionando aqui em Minas Gerais, e a ideia era fazer essas redes de pesquisa a nível nacional também. Né? Mas isso tudo em torno da polinização como um serviço ecossistêmico, né? Quer dizer, tentar valorar a polinização, né? E sempre chamar a atenção para a importância delas para a conservação e também até para a produção agrícola. Né? A gente tem visto cada vez mais que a produção agrícola depende desses processos de polinização. Eu tinha falado do maracujá, por exemplo, né? E esses custos, né? A professora Camila Junqueira e a professora Solange Augusto, aqui da UFA, elas fizeram um estudo sobre polinização do maracujá aqui na região, e elas não somente viram a necessidade dessa polinização, como elas quantificaram isso. Né? E os ganhos com a manutenção dos polinizadores pode chegar a US$ 5.000 por ano, né, para os produtores. Normalmente eles têm áreas de produção pequenas, 1 ou 2 hectares, 3 hectares no máximo, e o lucro a mais pode chegar a US$ 5.000. Então, você pode imaginar a vantagem que tem e o valor desses serviços de polinização. Então, é uma coisa muito interessante. Que, no final das contas, isso ajudou até a focar os estudos da gente, os meus em particular, né? Mas os estudos de uma maneira geral, em torno dessa coisa de serviços ecossistêmicos. Um ponto importante na minha vida profissional foi um congresso de botânica lá em 1985, em Ouro Preto, né? Onde eu terminei conhecendo o Peter Gibbs, que me orientou no doutorado, e que também foi um momento que foi muito legal, até para o Cerrado mesmo, porque naquela época a gente estava mudando muito a forma de ver o Cerrado, a gente estava começando a influenciar, inclusive, né, sobre os estudos de conservação da região, tinha muita gente legal, né, participando desse congresso e tudo. E aí eu lembrei que eu não falei um pouco sobre a Sociedade Botânica. Né? Então, a gente tende a ver, né, a Sociedade Botânica como uma sociedade, às vezes, os alunos, os estudantes demoram a participar mais ativamente dessa sociedade. Né? Mas a Sociedade Botânica é uma coisa muito legal, porque é uma forma da gente conhecer as pessoas e da gente se reconhecer. Né? Então, é engraçado porque a Sociedade Americana de Botânica fez uma campanha, uns anos atrás, né, que era assim, eu sou botânico. Né? Para a pessoa que trabalha com planta, que trabalha com botânica, se reconhecer como botânico, né? Ter um lugar de fala, vamos dizer assim. Né? Então, a Sociedade Botânica foi muito importante para mim, na minha formação acadêmica,
né? Eu me lembro que quando eu comecei a estagiar no CPAC, ainda em 1980, ou 79, 80, teve um congresso de botânica em Teresina, no Piauí. No ano passado, a gente teve outro congresso lá no Piauí, mas o congresso de Teresina foi o primeiro congresso que eu participei da Sociedade Botânica, e foi muito legal. Eu peguei um ônibus, fui parar lá em Teresina, 70 e tantas horas de viagem de ônibus de Brasília para lá, para participar do congresso. E foi uma experiência muito legal. Conheci muita gente, vi coisas diferentes. Eu tive a oportunidade, inclusive, de apresentar um trabalho que a gente estava fazendo de fenologia, né? Então, foi uma coisa muito legal. E desde então, desde aquele primeiro congresso, eu participei de vários outros congressos, e a sociedade sempre foi um ponto legal de encontro, para conhecer as pessoas, para trocar informações, né? Então, essa é outra coisa que foi importante para mim, e que eu acho que seria interessante, sempre que os estudantes pensassem em alguma coisa, pensassem em participar dessa sociedade. Eu também participei ativamente da Revista Brasileira de Botânica, né, que, por uma série de histórias malucas na sociedade, terminou indo parar na Sociedade Botânica de São Paulo. Eu fui editor diário da Revista Brasileira de Botânica, mas depois eu também contribuí, e comecei em 2011 com o professor Helder, e fiquei como editor diário da Acta Botânica Brasília, que sou até hoje, né, meio atrasado nos serviços, mas eu sou até hoje editor diário da Acta Botânica Brasílica, né, que é parte da Sociedade Botânica do Brasil. Então, essa coisa da sociedade é muito importante em termos de participação, e talvez fosse uma forma, inclusive, da gente resgatar, nesse tempo em que as publicações científicas estão virando verdadeiros negócios, aí, né, que está ficando cada vez mais difícil publicar nessas, e está cada vez mais difícil participar, né, ativamente das sociedades científicas, né? Eu acho que participar da Sociedade Botânica do Brasil e participar de sociedades científicas de uma maneira geral foi, para mim, muito importante, e eu acho que pode ser muito importante para as pessoas novas, né, que estão começando nessa área, né? Então, muitos dessas pessoas que o Massanori tem entrevistado, né, tiveram papel ativo dentro da sociedade botânica. Eu acho que eu nunca fui muito ativo na sociedade, né? Eu sempre participei da sociedade, mas nunca participei de direção, nunca participei de comissões mais ativas, nem nada, né? Mas, assim, eu considero que a sociedade é muito importante, né? E sempre é muito importante reconhecer, né, essas pessoas que estão atrás da organização e da manutenção da Sociedade Botânica do Brasil. Então, eu me considero um botânico e eu tenho orgulho de ser sócio da Sociedade Botânica, né? Eu acho que isso é muito importante para a gente, né? E eu espero que continue sendo importante ao longo dos próximos anos.